Fala, massa atleticana, seja muito bem-vindo. A gente vem trazendo um corte do jogo aberto e o negócio não tá bom na cidade do Galo. E o Hulk veio a público falando sobre a situação de salários que tá muito complicada no nosso Galo. E essa crise financeira preocupa a todos, então tem muita coisa pra gente acompanhar aí no vídeo. Você que não é inscrito, dá aquela força, se inscreva e deixa o seu like. Bora tocar esse vídeo, rapaziada. O Hulk deu entrevista e comentou sobre atrasos de salários no Atlético Mineiro. No campo, o Atlético não sabe o que é perder há 8 partidas. Só que nas finanças, está lutando para virar o jogo. O elenco está com salários atrasados, uma situação desconfortável para os jogadores. Ontem mesmo tivemos uma reunião com o CEO do Galo. Foi nos passado algumas situações, esperamos e temos esperança sim que as coisas voltem a melhorar. A gente acredita sim nos investidores, né? São pessoas responsáveis, grandes empresários. Eu tenho certeza que estão pensando em algo para poder resolver essa situação. A diretoria espera pagar todos os débitos até o dia 16 deste mês. Um mês com Sul-Americana e também Copa do Brasil. A gente fica na expectativa para que se resolva o mais rápido possível, né? Porque a gente chega aqui no dia de trabalho, aí chega um atleta ou outro, tem alguma solução, sabe quanto que vão pagar, sabe quanto isso, aquilo, cara. Então a gente às vezes fica um pouco perdido sem informações, mas assim, o mais importante é saber de que estão tomando as providências, a gente espera que tome o mais rápido possível. O Galo volta a campo no sábado contra o Bahia. Liberados pelo departamento médico, Coelho e Arana treinaram normalmente na cidade do Galo. Já o Everson, suspenso, fica de fora. Cria da base, Gabriel Delfim, de 23 anos, deve ser o titular. O mais importante é o nosso resultado dentro e fora de campo, para que a gente possa dar continuidade ao nosso trabalho, ganhar grandes títulos e cada vez mais fazer esse clube crescer ainda mais. Quem diria que na volta do Campeonato Brasileiro o assunto financeiro seria a prioridade, hein? Rona, parece que tá igual para todo lado. Então, mas sabe o que é o pior? Ficou um mês todo mundo parado, né, praticamente, por causa desse Mundial aí. Acho que eles não tiveram, eles não se programaram, pelo que eu percebi, porque poderiam ter feito amistosos, poderiam ter viajado, poderiam ter feito aquelas excursões Mambebe aí para tudo. Mas deram férias, né? Então, como é que você dá férias e você não tem uma como é que se fala? Fonte de renda. Uma fonte de renda, você não tem um jogo, você não uma tem reserva. Nada. Uma reserva, né? Então, acho que eles não se prepararam. Do jeito que está aí, o pessoal devendo só pode ser. Que coisa, quem diria, hein? Eu não lembro se o Hulk já deu uma entrevista, Edu, falando sobre salários atrasados. Você conhece bem a realidade ali, Cruzeiro, Atlético? Renata, é difícil um atleta vir a público, né, e falar sobre isso, até porque é uma coisa bem delicada, né, falar em questão financeira hoje aqui no Brasil. Mas eles têm todo o direito de cobrar e reivindicar também. Eu acredito que os jogadores e o capitão do time, que é o Hulk, com certeza tiveram uma reunião com a diretoria para que o Hulk venha e dar essa entrevista, porque já estão conversando há muito tempo e não está resolvendo. Então eu acredito que é uma situação complicada, porque daqui a pouco o time não ganha, aí vai falar por causa do salário, aí daqui a pouco a torcida vai lá querer invadir, né, coisa que é totalmente errada. Porque você tem os compromissos e você tem que honrar esses compromissos. Então, eu espero que essas situações não influenciem dentro de campo. Olha, tomara que sejam incêndios isolados e não um incêndio generalizado. Porque se essa moda pega, Cicinho, e outros clubes também começam a mostrar que não estão cumprindo os acordos, vai ser difícil trabalhar para jogadores, técnicos, todo mundo. Renata, essa moda pega? Não, essa moda já pegou, né? Nós estamos falando o quê? Eu joguei no Atlético Mineiro de 2001 a 2003. Uma das causas de eu ter saído do Atlético Mineiro, pego o meu passe na justiça, foi questões salariais, né? 7 meses de salário e 14 de fundo de garantia. Foi quando eu peguei meu passe e vim para o São Paulo. Peguei o São Paulo sem problema. Hoje já se enfrenta esse problema. Então, isso, digamos que é uma cultura no Brasil, né? Os clubes esperam que vai completar o 3º mês que o atleta pode entrar na justiça, eles vão e pagam. Então, é coisas do futebol brasileiro. 95% dos clubes estão atrasados. 95% dos clubes atrasados. Time que paga em dia, Renato. E outro, esse negócio de salário na carteira e direito de imagem, só pago da carteira. Que aí não tem jeito, o de imagem né? É o primeiro que vão reclamar, né? Mesmo sendo menor, né? Ô, Lobo Solitário, deixa eu contar uma coisa pra você aqui. Hoje lá na rádio nós trouxemos uma informação que me chegou ontem à noite de uma reunião que rolou, que o Bruno Musi foi lá
e colocou toda a situação às claras para o grupo e para a comissão. Ó, situação é essa, até o dia tal a gente paga isso, até o dia tal a gente paga aquilo, mas daqui a pouco vai... Ou seja, estão fazendo uma mecanização. Paga uma, atrasa a outra e tal, ninguém está dizendo que está certo. Só que o que eu recebi de informação hoje pela manhã, antes de vir para a Band, é de que os jogadores pelo menos entenderam e alguém apareceu lá para falar. Porque se não tem ninguém nem para prometer, isso está me incomodando. Posso só trazer o que o Atlético prometeu ao grupo de atletas? Por favor. Até porque é informação importante. Desculpa, viu, Breno? Rapidinho, só trazer de informação e depois fica à vontade. O Atlético prometeu, o Elton já havia trazido na rádio hoje, que o Atlético prometeu quitar a CLT até o dia 16 de julho, que da quarta-feira que vem, e o Atlético prometeu quitar os direitos de imagem até o dia 25 de julho, que não é nessa sexta-feira agora, não é na sexta da semana que vem, é na outra sexta-feira, dia 25 de julho. Então, esta é a promessa da diretoria do Atlético aos atletas. Quando o Atlético quitar esse direito de imagem, no dia 25 de julho, já haverá um direito de imagem novo em aberto, que será no dia 20 de julho, porque o Atlético paga, no quinto dia útil, os valores da carteira de trabalho da CLT, e o Atlético paga no dia 20 o valor do direito de imagem, que é por meio de emissão de nota fiscal. Então, o Atlético tinha que ter pago esse direito de imagem que está atrasado no dia 20 de junho. E ele vai pagar só no dia 25 de julho. E quando ele for pagar esse direito de imagem atrasado no dia 25 de julho, haverá em aberto já o direito de imagem do dia 20 de julho. Então nós estamos falando aí que o Atlético já se programou para quitar com o elenco. A ideia inicial era que tudo fosse quitado antes do jogo contra o Bahia, mas o Atlético não terá condições de fazer isso agora. Então vai pagar no dia 16 de julho a CLT e no dia 25 de julho o valor do direito de imagem. Ô Galante, o que acontece é o seguinte, a recuperação judicial, quando você faz, você é obrigado a cumprir, você tem data para receber, né? Então você vai escalonar e etc. Tem data, você sabe que naquela data, mesmo com o tamanho da trozoba, naquela data você vai receber. Foram lá, prometeram pro grupo, ó, a partir de agora vai ser assim, assim, assado. O grupo entendeu, os caras estão profundamente felizes com isso, obviamente que ninguém tá. Eu não acredito até quem esteja devendo, né? É que se não houver o aporte, não tem como estancar a sangria. Mas o que eu recebi hoje de manhã foi que alguém foi lá e prometeu, esse alguém é o Bruno Musi, explicou, deixou às claras a situação, os jogadores entenderam e aí é o seguinte, vocês cumprem daí o que vocês estão prometendo e dentro de campo a gente, e aliás eles vêm cumprindo, né? Porque a campanha do Atlético é uma campanha boa, dentro de campo não dá para você apontar o dedo e falar que alguém está roubando, né? Quem roubou aí no Atlético aí, principalmente na lesmice, na palmolice, já foi embora. Boa tarde. Boa tarde, Everton, turma aqui do estúdio, pessoal de casa. Eu também tive essa informação, conversei com uma pessoa do Atlético que me disse que na segunda-feira o Vitor teve uma reunião com os jogadores e isso motivou a reunião de ontem em que estava presente o Musi, o Paulo Brax, no auditório do CT lá da Cidade do Galo. E foi com uma conversa, segundo a pessoa me disse, muito boa, muito tranquila, que todos entenderam que o clima está tranquilo, está contornado. Agora, é claro que a gente tem que entender uma coisa. Clima contornado, clima bom, não quer dizer que a pessoa está satisfeita. Não. De jeito nenhum. Você vai ver aí, o Gabi vai passar aí a entrevista do Hulk, em que o Hulk fala sobre essa questão do atraso, né? Ninguém gosta de ter, né, o seu salário atrasado. Isso aí é fato. Independente, inclusive, torcedor, do nível do valor do salário. Porque, não vou adiantar não, o Hulk vai falar isso, vocês vão ouvir aí, cada um tem o seu tamanho da sua dívida, da sua conta para pagar e tudo mais. Agora, eu acho importante essa... Esqueça tudo que sabe de jogos de guerra. O jogo de ação em larga escala War Thunder vai trazer uma tempestade. Sinergia, eu não vou adiantar não, o Hulk vai falar isso, vocês vão ouvir aí, cada um tem o seu tamanho da sua dívida, da sua conta para pagar e tudo mais. Agora, eu acho importante essa sinergia, o Atlético, né, abrir, conversar, deixar as claras, porque nós já falamos aqui várias vezes, a situação do Atlético realmente ela é muito difícil e os jogadores sabem disso, todo mundo sabe disso. E se você, torcedor, ainda não entende, né, você tá vendo aí, tá impactando agora dentro do campo, que é algo que a gente falou aqui, que a gente tinha muito medo de chegar. Chegou. Agora, cabe ao Atlético estancar isso para não ir para o jogo. Que aí a gente fala, né, de jogador fazer corpo mole, coisa que eu não acredito no Atlético.
O Atlético até agora não tem nada disso, os jogadores estão entendendo. Então é isso, sabe, Everton? Acho que o torcedor tem que entender. A situação é difícil, o Atlético está colocando para o torcedor através do Rafael Menin e agora colocou através dos jogadores e está fazendo o maior esforço para tentar resolver, Breno, só um detalhe aqui, Pescocinho, para não dizer o seguinte. Então tá tudo normal, né? Não. Não tem ninguém aqui lambendo, massageando e dizendo que tá tudo legal, tá tudo normal. O que nós estamos trazendo para vocês é a informação de que houve uma reunião, de que foram feitas promessas aos jogadores. Os jogadores agora sabem o que vão receber, quando irão receber e que até o final do ano essa mecanização vai acontecer. E que quando entrar o aporte, isso será resolvido. Isso é informação. Então aqui não tem ninguém dizendo, legal, que coisa linda, tá tudo bem. Não é isso, não. Eu estou trazendo informação porque, de fato, dentro de campo não tem ninguém roubando e de fora agora foi alguém lá, prometeu, e aí agora os jogadores... Agora prometeu, tomara que cumpram, porque dentro de campo eles estão cumprindo. Essa é a grande questão, que eu acho que o Atlético tem que levar isso muito a sério. Quando você faz uma promessa, o torcedor, os jogadores estão dando voto de confiança. Se isso não for cumprido, aí, meu amigo, esse negócio de clima tranquilo, aí já muda. Então tem que cumprir. E tem uma outra coisa também, boa tarde para todo mundo, que pode gerar dúvidas, né? Por exemplo, se o time perde 2 jogos seguidos, que o Atlético vai ter uma sequência daquelas assim mais complexas do campeonato. Muito difícil a sequência que o Atlético terá. Aí gera o tal do questionamento. Fala assim, será que já é por causa do atraso salarial? Então é o Atlético mesmo que se colocou nessa situação. Aqui a gente está trazendo as informações e vamos estar sempre colocando que é um erro do Atlético. O Atlético não pode fazer isso. Isso é errado. Todo trabalhador tem o direito de receber o seu salário em dia, corretamente. O Atlético colocou para os atletas o que está acontecendo, qual é o tamanho do rombo e já deixou claro, isso aí é uma informação que a gente já tinha trago aqui, que nos próximos 120 dias, 90 dias, essa notícia que estamos dando hoje, ela pode ser repetida. Podemos chegar aqui e trazer, o salário do mês de setembro deu um atraso por causa disso e disso e disso e vai pagar o direito de imagem atrasado novamente. Isso pode acontecer. O Atlético já deixou muito claro para os seus atletas que isso pode acontecer nos próximos 90 ou 120 dias. Então é compreensível até a página 2. Porque quando começar a atingir o campo e bola, como o Breno muito bem ressaltou aqui, aí que o problema se torna ainda pior. E o Atlético, ele não pode apontar dedo. O Atlético, instituição, porque os erros já foram cometidos. Então cabe ao Atlético procurar as suas fórmulas para pegar e conseguir esse aporte de alguma maneira, conseguir quitar os salários, não deixar os salários virarem meses. O que é a virada de folha? É o que aconteceu com o direito de imagem. O direito de imagem de junho vai ser pago em julho, no dia 25. Então já vai estar com um atraso com o mês anterior. Então é o Atlético não deixar isso acontecer com o salário, porque é um erro administrativo, algo que a gente não imaginava que fosse acontecer novamente com o Atlético, depois de ter virado SAF, apesar do Rafael Menin ter falado que teve atraso em 22, teve atraso em 23, teve também 1 ou 2 meses de atraso no ano de 2024. Basta! Isso não pode acontecer no Atlético. Que o Atlético busque os recursos necessários e administrativos para que isso não aconteça. Porque depois, se isso vai virando uma bola de neve, aí daqui a pouco dentro de campo, aí começam a apontar e falar, perdeu por causa disso, entregou a bola. Vocês estão entendendo a seriedade disso aí? Agora... Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês. Infelizmente, as notícias não são boas. Né? Essa crise financeira que vive o Atlético, como o Elton falou muito bem aí, a gente não esperava isso acontecer novamente. Claro que já houve alguns atrasos, mas já tem alguns meses que vem se falando sobre a questão financeira. O Bruno Musi veio falando que teria que vender jogadores, assustou todo mundo, e aí ficou todo mundo naquela, será que ele falou? Por que ele falou isso? É a realidade do clube ou não? E aí, cara, o Hulk, que é o nosso capitão, o nosso
representante aí do elenco, veio a público falar sobre essa questão salarial com esse atraso. É claro que o Hulk, com a carreira que ele tem, ele não depende tanto desse salário. Mas todo mundo trabalha e quer receber o seu salário. Só que ali ele não estava falando por ele, Hulk. Eu acho que ele tem a estabilidade financeira muito tranquila. Só que nem todo mundo tem essa estabilidade. Tem muitos jogadores que vieram, tipo um Natanael na vida. Cara, não tem uma carreira longa. Então, eles precisam do salário. Precisam quitar as contas deles também. Então, é um trabalhador, cara. Então, a gente fica preocupado, mas esperançoso, né? Que venha esse aporte que o pessoal, os meninos, né? Prometeram aí um aporte para poder sanar essa sangria e organizar o Galo. E uma coisa que o HG já falou no outro dia é sobre, cara, como que os caras são donos de banco, donos de construtora e não tem esse problema nas outras empresas. O que eles estão deixando passar no Galo? Porque só com o Galo. Então são coisas que precisam ser respondidas também. Mas a gente fica na expectativa que tudo se tranquilize, até porque um Hulk da vida, que é o nosso líder dentro de campo, pode chegar um momento de... Irmão, tem um carinho muito grande pelo Galo? Tem. Mas essa questão salarial é muito complicada. Então quero saber de você que assistiu o vídeo até o final. Quero que você deixe aí nos comentários a sua opinião sobre tudo aí. O que você concorda, o que você discorda, deixe aí nos comentários. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Jornal do Galo e deixe seu like que ajuda demais o canal chegar para muito mais atleticano. Se você tiver a possibilidade aí de hypar esse vídeo, deixa aí essa força pra gente, que a gente fica aqui sempre procurando as últimas notícias do nosso Galão da Massa para trazer em primeira mão aqui no seu Jornal do Galo. Valeu, rapaziada, um grande abraço.